TAP voa de polémica em polémica, mesmo com o relatório já público da Inspeção-Geral das Finanças, a indemnização que foi paga a Alexandra Reis. A jogada da semana vai ter cartas a voar também, na segunda parte, sempre com os nossos 4 ases, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida, e comigo também, a Joker Vanessa Cruz. Crise política é um nome que tem colado bem com a realidade portuguesa dos últimos meses, depois da República, agora é nos Açores. Vamos começar precisamente por aqui, o nosso Fora do Baralho, uma primeira carta de paus, João Marques de Almeida, para a Iniciativa Liberal, por ter rasgado o acordo de incidência parlamentar nos Açores. Que carta em específico já agora, deste naipe? Pode ser o 8 de paus, que são 8 são os anos em que a direita está fora do poder, está na oposição em Portugal. Ainda agora falava-se da entrevista do Presidente da República, em que diz que não há uma alternativa de direita, e é verdade, neste momento não há uma alternativa de direita política que desse conforto, no caso de eleições antecipadas, uma alternativa de direita. E a Iniciativa Liberal tem que pensar... João, já vais concretizar melhor o teu naipe? Vamos só... É porque há aqui algum ruído na tua ligação, mas já vamos conversar contigo sobre isso. Já agora pergunto-te, Jorge Fernandes, aqui a propósito do naipe do João, se percebe este timing da Iniciativa Liberal para rasgar agora o acordo. Bem, eu, sinceramente, eu não estou completamente por dentro da política açoriana, para ser honesto, e, portanto, há sempre motivos e motivações, digamos, regionais que podem estar por trás disto. Porque, ao nível nacional, neste momento, não se perspectiva, pelo menos, nenhum tipo de necessidade da Iniciativa Liberal clarificar qualquer tipo de corte que o Chega, digamos assim. Claro que pode ter que ver com o Rui Rocha e com a sua nova liderança, e ele estar a usar os Açores como um sinal e como uma possibilidade de sinal, a ideia de que, aliás, ontem até Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre isso, de que há um partido que claramente não quer fazer nenhum tipo de acordo com o Chega, e sob esse ponto de vista isto pode ser esse primeiro sinal, e aliás é um clássico deste tipo de movimentos. Em toda a Europa tem acontecido isso, antes de existirem qualquer tipo de coligação. Portanto, todos os acordos que existem entre a direita radical e a direita mais moderada, digamos assim, digamos que os ensaios ocorrem sempre ao nível regional, quer na feitura, quer no corte de relações, enfim, entre os partidos. O João Marques de Almeida agora já está connosco. João, podes concretizar? Falavas precisamente, lá está, da Iniciativa Liberal. Falava da Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal deu uma prova de irresponsabilidade política e tem que decidir muito bem se quer fazer parte de uma coligação de direita ou não. As coligações são difíceis por natureza, há desacordos, mas é dentro das coligações que resolve os problemas, não é abandonar uma coligação se resolve qualquer problema. Porque a Iniciativa Liberal, basicamente, o que deu a entender é que vai ser difícil ter confiança no partido se algum dia se fizer uma coligação nacional. Eu recordo para as pessoas da Iniciativa Liberal que o Bloco de Esquerda e o PCP apoiaram durante 4 anos um governo do PS. Seguramente tiveram grandes discordâncias, houve grandes discussões, mas nunca abandonaram esse apoio parlamentar. Mostraram mais responsabilidade política do que está a mostrar a Iniciativa Liberal, o que é lamentável. Portanto, a Iniciativa Liberal tem que pensar muito bem se quer ser um partido sério ou se quer ser um partido que está a cair em tendências populistas. Os problemas resolvem-se na coligação. E já agora eu também quero acrescentar um outro ponto. Nas notícias antes do programa, André Ventura estava a dizer que não há, a concordar com o Presidente da República, que não há uma alternativa direita. Mas eu também acho que o Chega, se quiser, tem que contribuir de uma maneira muito mais positiva para uma alternativa direita. Eu, por exemplo, nunca ouço o Chega falar, ou raramente ouço o Chega falar, de questões importantes para a economia do país, questões sociais importantes, a educação, a saúde, que isso é que interessa aos portugueses. Os portugueses estão muito mais preocupados com a economia do que com os ciganos ou com o racismo. Portanto, se o Chega também quer contribuir com uma alternativa direita, que fale dos temas que interessam à maioria dos portugueses, que diga quais são as suas propostas e, ao fazer isso, está a pôr em cima da mesa propostas para negociar com os outros, para discutir com os outros partidos de direita. Portanto, a Iniciativa Liberal é irresponsável, o Chega não fala do que deve falar e quer dizer, e acho que a direita por este caminho não vai a lado nenhum. Luís Aguiar Conraria, querias dizer alguma coisa?
Sim, queria chamar a atenção para que a situação que nós temos neste momento nos Açores é mesmo complicada do ponto de vista institucional. Portanto, que há um partido que teve mais votos e que teve mais deputados eleitos. E esse partido não é governo porque se constituiu uma maioria parlamentar contra esse partido. Assim um bocado uma geringonça de direita, basicamente. Mas neste momento, essa geringonça de direita desfez-se. Portanto, deixa de haver uma maioria parlamentar a suportar o governo do Luís, PSD. não é basicamente, era uma geringonça de direita. Sim. Era. O que aconteceu nos Açores foi o que aconteceu em Portugal em 2015. Era uma geringonça de direita. Portanto, uma geringonça de direita. Mas agora estamos na situação em que no governo não está nem o partido mais votado, nem uma maioria parlamentar. Portanto, o que temos é simplesmente o segundo partido mais votado do Parlamento que não está apoiado numa maioria parlamentar. E isto é uma coisa esquisita e acho que é institucionalmente complicado. Eu não sei como é que são as regras eleitorais das regiões, mas acho que era aqui importante haver rapidamente eleições para clarificar isto. Acho que isto não é uma situação institucional normal. Da análise Portanto, que fomos ouvindo, à partida pode ficar aqui numa espécie de limbo até ao próximo orçamento. Está bem, isso é, ou seja, vão-se mantendo a ver se passa. Mas eu acho que não acho que seja uma situação razoável esta. Quer dizer, o governo ou é o partido mais votado ou tem uma maioria que o suporte, caramba. Quer dizer, isto já não é nada. Então, quando votarmos para as próximas eleições, quem é que vai ser o governo? Pode-se apoiar, o Presidente da República pode chamar o segundo partido, mesmo que o segundo partido não tenha maioria no Parlamento. As palavras do Luís mostram o erro, o disparate que a Iniciativa Liberal fez. Ficam, portanto, aqui estes 8 de paus do João Marques de Almeida e a próxima carta é de espadas, Jorge Fernandes, não sei que espadas em concreto, mas é para o Tribunal Constitucional a propósito do prolongamento do mandato do Presidente João Cowpers. Vês aqui um problema ético, é isso? Vejo mais do que um problema ético, vejo um problema político e de legitimidade. No entanto, eu queria discordar aqui um bocadinho do tom das notícias que têm saído em Portugal, porque o problema que tem passado cá para fora, de forma bem sucedida, eu acho que tem havido uma campanha bem orquestrada por quem de direito, e tem passado a ideia de que os juízes estão a tentar prolongar o seu mandato em proveito próprio, não só pelo mandato em si mesmo, mas também para supostos benefícios financeiros na reforma, etc. E, portanto, as notícias que têm saído, no fundo, visam sempre o presidente João Cowpers, o vice-presidente, etc. No entanto, o problema não está nos 3 juízes cooptados, entre os quais o presidente e o vice-presidente. O problema está nos outros 10 juízes do Tribunal Constitucional, aqueles que são nomeados pela Assembleia da República e que simplesmente não se conseguem entender lá dentro e que estão numa guerra surda, em sem quartel, com muitos egos à mistura, acerca da cooptação dos 3 juízes. Portanto, no fundo, o que está acontecendo neste momento é o presidente e o vice-presidente foram quase obrigados a prolongar o seu mandato porque os 10 juízes eleitos pela Assembleia da República não se conseguem entender para cooptar 3 novos juízes e, feita essa cooptação, realizarem uma eleição interna para a presidência. E, portanto, na prática o que estamos a ver é que estas lutas de egos estão a impedir o regular funcionamento do Tribunal Constitucional. E isto, na minha opinião, pelo menos, tem consequências. O Tribunal está envolvido neste momento em matérias delicadíssimas, por exemplo, a questão da eutanásia, eventualmente será chamado, enfim, esta entrevista de resto de Marcelo Rebelo de Sousa já apontou para isso, não é? Será chamado a pronunciar-se sobre a nova lei da habitação. E, portanto, a minha questão é, será que existem condições políticas para que uma instituição que é contra-maioritária em si mesma continuar a emitir, no fundo, opiniões que são contra-maioritárias e cuja legitimidade política pode estar, em minha opinião, ferida de morte. Eu sei que estes assuntos todos parecem vagamente etéreos para a maioria dos portugueses, no entanto, isto é realmente uma crise institucional profunda, sobre o qual, estranhamente, o insigne jurista de Belém nada diz, nem nada faz nos bastidores para tentar resolver e para ser o adulto na sala que obriga os 10 juízes
que estão no Tribunal nomeados pela Assembleia da República para se entenderem e de uma vez por todas deixarem os egos e as campanhas pessoais para chegarem, para tentarem conseguir chegar à presidência. E depois existe, e eu queria mesmo lamentar estas notícias porque põem o foco nos cooptados como se eles não estivessem desejosos de sair rapidamente e deixar esta embrulhada toda, quando na verdade o foco deveria estar nos outros 10 juízes e no que está a acontecer entre esses juízes para impossibilitar a cooptação de mais juízes. Falta o adulto na sala, diz o Jorge Fernandes, daí estas espadas. Agora passamos para uma carta que costuma ser elogiosa, copas, Luís Aguiar Conraria, e na verdade são 4 cartas de copas que trazes aqui hoje para os 4 padres afastados até ao momento, depois da lista que as dioceses receberam da Comissão Independente com nomes de alegados abusadores. Ou podemos resumir isto como uma carta, que é um 4 de copas, portanto, uma copinha para cada um. Neste assunto andamos a discutir mesmo o básico dos básicos, não é? Quer dizer, estamos numa situação em que o Estado não atua, o Estado não atua, o que é uma coisa incrível. Nós estamos há meses a discutir a questão dos abusos sexuais dentro da Igreja e o Estado não atua. Nós vimos a Comissão Independente a queixar-se de falta de acesso aos arquivos, pois no fim lá conseguiram ter acesso. Quer dizer, o Estado não faz buscas. Eu compreendo que a Polícia Judiciária não pode entrar pelo Estado Vaticano adentro a ir verificar os arquivos do Estado Vaticano, é um Estado soberano, mas aqui em Portugal, nas nossas paróquias, não pode fazer isso porquê? Ou as igrejas em Portugal têm o estatuto de embaixadas e são território estrangeiro por virtude de algum artigo da Concordata. Se for esse o caso, então temos de discutir se queremos manter a Concordata. Se não for o caso, então o Estado tem de atuar, porque o Estado está neste momento a admitir-se num assunto destes e eu, que não sou católico, não tenho nada de pedir contas à Igreja Católica. Tenho a pedir contas ao Estado português para a proteção das crianças portuguesas. Mas no meio disto tudo, com tantas reticências, com tantos discursos evasivos, como dizer que a Igreja é a Igreja do perdão e, portanto, não pode assim suspender os padres, somos todos pecadores, apenas o Papa é que pode suspender um padre, porque é uma coisa assim muito grave. Quer dizer, sabermos que houve 4 padres que foram afastados, ao menos, olha, é uma lufada de bom senso, e por isso merece este que é o mínimo dos mínimos, não é? Que é o básico, que é afastar os suspeitos de abusos sexuais das suas potenciais vítimas, e apesar de ser tão básico, na verdade merece umas copas. Sim, eu concordo com o Luís, acho que os 4 copas está dado. Mas queria só reforçar aqui que, bom, o Luís acha que não tem... Eu percebo o teu ponto, Luís, e eu também, como sabes, aliás, há aqui 3 pessoas do Fora do Baralho, o Luís, o Jorge e a minha pessoa, que cada um no seu artigo semanal na imprensa pediu precisamente o Ministério Público, quer dizer, o Estado façam coisas, não é? Já chega de estarmos à espera que a Igreja faça. Portanto, acho que desse ponto de vista estamos todos alinhados. Mas ainda assim, eu gostava de reforçar aqui a importância da Igreja enquanto instituição, porque nós agradecermos a estes bispos que individualmente agiram, não deve demitir a instituição de reconhecer as suas responsabilidades nisto. Quer dizer, isto, para além dos crimes que foram cometidos por indivíduos, e esses indivíduos devem, obviamente, contas à Justiça, a Igreja, enquanto instituição, tem uma palavra a dizer à sociedade, às vítimas, porque é a Igreja que propicia, que potencia, que protege esses criminosos e, portanto, nós ainda continuamos à espera de uma reação institucional da Igreja, sob pena de, efetivamente, rasgarmos a Concordata e outras coisas, não é? E já agora vai uma 5ª carta de copas também para Marcelo, ou uma copinha, Luís? Não, eu queria, por acaso... Vanessa, deixa-me só dizer uma coisa, porque já agora sou católico residente, não é? Sim. Eu, como católico residente, eu exijo que a Igreja Católica tome medidas. Não é? Quer dizer, não é? Eu sei que o Luís está a rir. Mas compra uma poltrona daquelas com massagem nas costas, João, porque isto ainda vai demorar. O quê? Compra uma daquelas poltronas que te massagem as costas e tal. E põe a máquina de café ao lado, porque isto vai demorar. Eu não vou comprar nada, mas eu exijo que a Igreja Católica tome medidas. Estou a dizer que tens de ter paciência. Não, está bem, paciência tenho muita, mas exijo, quer dizer, como católico, e enquanto não tomarem medidas fico bastante desapontado e desiludido com a Igreja Católica. Acho que tem que tomar medidas a sério. Agora, independentemente disso, também concordo que o Estado deve tomar medidas. Obviamente que a pedofilia é um crime, independentemente de quem o pratica, seja um padre, não seja um padre. A pedofilia é um crime. Portanto, o que se está a falar aqui é de pessoas que cometeram um crime.
Aliás, o crime não é pedofilia, é o crime de abuso sexual de menores. Essas pessoas que cometeram esse crime vivem em Portugal, estão sob a autoridade da lei portuguesa e do Estado português, e portanto o Estado português tem que atuar e mais nada. E não é adiar atuar. E também espero que, além do Estado, como eu digo, que a Igreja também tome medidas. Perguntava eu, Luís Aguiar Conraria, se havia também aqui uma quinta carta de copas para Marcelo Rebelo de Sousa, que agora fala em desilusão e diz que a Conferência Episcopal ficou aquém em muita coisa. Não, eu ele também acho esteve que tão não. mal, ele esteve tão mal ao longo deste processo que agora não consegue limpar a imagem. Não tem copas nenhumas minhas. Deixa-me só esclarecer que o meu riso há bocado era porque foi por o João ter dito que era o católico residente. Pela expressão, Portanto, sim. mais nada em relação a tudo o resto. A relação ao Eu acho normal. Eu queria Normal a posição não dele posso. e congratulo-me por ela, claro. Bom. Susana Peralta, temos que pôr aqui ordem na mesa. Estamos aqui as duas em estúdio. Tens 1 minuto para o teu naipe. Damas de paus para as falhas no combate à violência doméstica. Isto a propósito de um parecer do Conselho Económico e Social que aponta para leis ineficazes, polícia sem formação, pulseiras mal fiscalizadas, uma série de problemas. Sim, vou muito rapidamente, dama, porque é a semana do Dia Internacional da Mulher e portanto, eu sou uma das mulheres residentes e vou então evocá-las, as mulheres. De facto, a SES pôs cá fora este relatório que critica por várias formas o combate à violência doméstica, e eu queria dizer que eu fui recuperar um artigo meu do Público de 2019, onde eu criticava o facto de não haver estatísticas oficiais em Portugal para as mulheres mortas em contexto de violência doméstica. É importante dizer isto. Nós sabemos quantas mulheres são mortas porque a UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, recolhe esses dados. Se forem à página do Eurostat com as estatísticas das mortes em contexto de violência doméstica, Portugal não consta. Porquê? Porque não há dados. E eu fui então verificar de volta se o relatório anual de segurança interna e se o relatório sobre violência doméstica, portanto há um relatório anual de segurança interna e há um relatório do Ministério da Administração Interna sobre violência doméstica, se de facto, ao fim destes 4 anos, porque isto foi eu escrevi em 2019, em janeiro de 2019, este artigo para o Público, se já lá estavam os valores, quer dizer, ainda não estão, voltei à página do Eurostat, ainda não estão, e portanto parem lá com estas grandes declarações a dizer vamos realmente, finalmente cuidar deste crime e não sei o quê, porque como o relatório da SES mostra, não cuidam e nem sequer sabem quantas mulheres morreram. Cá está a indignação da Susana Peralta a fechar esta primeira parte. Voltamos já a seguir. Se bem se lembram, abrimos a porta desta semana logo com as conclusões da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças à TAP, uma conferência de imprensa em que o Ministro das Finanças foi curto e direto ao ponto, despedidos por justa causa a CEO e o Chairman, indemnização a Alexandra Reis para devolver, falhas evidentes nas práticas de gestão e deficiências graves na relação com o acionista-Estado, o Tribunal de Contas vai apurar responsabilidades dos administradores, o novo CEO da TAP também já está nomeado, vai transitar da liderança da SATA, portanto temos aqui um manancial para analisar. Luís Aguiar Conraria, tu leste bem este relatório da IGF, ainda fazes, na semana passada estavas a fazer campanha por Alexandra Reis para ser reintegrada na TAP, ainda estás a fazer essa campanha depois de ler o relatório? Estava a fazer campanha para ela ser CEO, não é? Portanto, era mais. Mas CEO já não vai ambicioso. ser. Isso já não Porque vai Era ser. mais ambicioso, não é? Pode. Era mais ambicioso. Mas agora vai ser Luís Rodrigues que vem da SATA. Está bem, mas o futuro ainda está em aberto. Não é? Nunca sabe, não é? Sabe, claro, então. O ambiente político muda e ele Não, é e na- despedido sem justa causa daqui a 2 meses e sem direito à indemnização, porque não fez lá aquele ano que precisa, portanto é uma alegria. Eu lendo o relatório, fico de facto com a ideia de que Alexandra Reis pode voltar à TAP, sim. Eu acho que, portanto, eu li o relatório, eu acho que por acaso considero que a fundamentação da parte da Alexandra Reis não ter direito à indemnização é fraca. Acho que fundamentaram mal essa parte. Pronto, penso que não dá para discutir isso, porque é um assunto já um bocado técnico para estar aqui a discutir no Fora de Baralho. Portanto, acho que essa fundamentação é fraca e a única forma que eu tenho de interpretar aquela atitude dela de dizer eu aceito o relatório e, portanto, vou já devolver o dinheiro, é de facto ela pensar que pode voltar e, portanto, se o negócio de facto, se o seu despedimento é considerado nulo, quer dizer, no edifício jurídico português, a nulidade implica voltar à situação que estava antes do ato, ou seja, implica ela voltar a ser administradora da TAP. É isso que nulidade quer dizer. Portanto, ainda vamos ver se ela não vai voltar, se não terá direito a receber todos os salários que, entretanto, devia ter recebido até hoje, se lá tivesse continuado a trabalhar, eventualmente descontando
o diferencial do que recebeu na nave e no governo, e agora, pois sim, portanto, se a quiserem despedir, já terão de pagar a indemnização, porque já lá está há mais de um ano e já sem qualquer margem para dúvidas. Portanto, é uma situação muito interessante. Vamos ver, temos de aguardar aqui pelos próximos capítulos. Luís, apesar de tudo, há situações bem mais interessantes que a da Alexandra Reis, quer dizer, a TAP aquilo é um molho de brócolis, ninguém se entende, aquilo é uma coisa extraordinária, quer dizer, há um novo CEO apontado que ninguém sabe quando é que começa, a atual CEO e o Chairman estão demitidos pelo governo, mas ninguém sabe quando é que saem. Quer dizer, estão demitidos, mas estão demitidos como? Não, ainda não estão demitidos, não é? Eles estão em funções. Não, mas isto é absolutamente, João, o que estás a dizer é absolutamente verdade e é absolutamente extraordinário. Porque repara, exatamente, mas isso é exatamente das coisas mais surreais que nós aqui temos, que foi anunciado um despedimento com justa causa. Ora, para haver justa causa tem de haver um processo disciplinar. Para haver um processo disciplinar, as pessoas têm direito a responder a esse processo disciplinar. E isso vai tudo ser feito no futuro, mas já está anunciado o resultado desse processo disciplinar. Os ministros já anunciaram que as quaisquer alegações que a CEO tenha, que não são válidas, porque já está anunciado na televisão. Portanto, eu acho que isto é tudo uma nulidade tremenda. Acho que nos arriscamos mesmo a ter de pagar alguma indemnização muito valente à CEO, portanto não é a ex-CEO, portanto é uma CEO aqui no limbo. E o que eu esperava, e espero isto também que os jornalistas perguntem isto, que acho que nenhum jornalista fez esta pergunta, que é, esta senhora está a ser despedida porque fez um despedimento ilegal. Se vier a confirmar que o despedimento da CEO é também ilegal e que foi mal feito e que ela tem direito à indemnização, os atuais ministros demitem-se? Ou são despedidos? Acho que é o mínimo. São despedidos. Dado que eu estou a despedir a CEO porque ela despediu ilegalmente alguém, o mínimo que têm de fazer é assumir o compromisso de que se o despedimento que estão agora a promover for ilegal, ou se ela tiver direito à indemnização, que também se renunciam ao cargo que tiverem. E não é ao cargo atual, se isto demorar 5 anos a ser resolvido em tribunal, é ao cargo que tiverem daqui a 5 anos. Não é dizerem já não sou Ministro dos Transportes. Luís, segundo o Ministro das Finanças, ela está a ser despedida pela decisão que tomou em relação a uma indemnização sem consultar o Governo. O que obviamente é mentira. E toda a gente sabe. Não é isso que diz o relatório. Mas espera aí, Sónia. Foram convidar uma senhora para CEO que tem uma carreira internacional no setor da aviação e a verdade é que ela veio meter-se numa empresa que é objeto de lutas políticas entre futuros candidatos à liderança do PS, e é o que está a passar, quer dizer, ela foi apanhada no meio de lutas políticas, no meio de indemnizações políticas, como é óbvio, o Governo sabia perfeitamente e autorizou a indemnização à Alexandra Reis, provavelmente ela até cumpriu uma ordem ou uma instrução do Governo, da altura do Ministro Pedro Nuno Santos ou do seu Secretário de Estado, e ela foi apanhada no meio disto tudo, é mais do que óbvio. Não concordo, não. Quer dizer, ela é muito mais vítima do que culpada. Não acredito. Susana, Desculpa lá. Não. Eu não disputo nada. O que o João está a dizer que provavelmente é possível. Não sei se é provável, mas é certamente possível que ela. Deixa-me só dizer uma coisa, um minuto. Então Pedro Nuno Santos não confirmou? Confirmou! Tinha mandado confirmou, uma por WhatsApp. a dizer Jorge, sim. Então? E ela veio-se meter numa empresa que é um saco de gatos e que está no cerne de uma luta pelo poder no PS e que por isso é uma luta também pelo poder político em Portugal. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, eu não consigo é ter pena dela, quer dizer, isso não lhe tira accountability. Esta senhora foi contratada para ser CEO, ela que fizesse o trabalho de casa, que olhasse para onde é que se estava a meter. Quer dizer, ela tem na mesma total responsabilidade pelos atos ilegais que cometeu, porque ela, enquanto CEO de uma empresa, tinha a obrigação de conhecer, quer dizer, ela é a última responsável. Desculpa lá, mas sim, não consigo ter pena dela. Dizer que ela é vítima, não é vítima. É uma das culpadas. Susana, desculpa lá. Ela é CEO de uma empresa, é normal que queira substituir alguém. Luís, já passou o dia. Não, mas isso é evidente que é normal querer substituir alguém. É normal querer tirar totalmente alguém normal, do Conselho de Administração. sem nenhum problema. Ela contacta, e isto neste momento é absolutamente claro, ela dá conta ao Ministro da sua intenção. Certo. Jorge, isto já não é só o WhatsApp. Ela dá conta da sua intenção, tem reuniões sobre o assunto e no fim entrega à chefe do gabinete o acordo de rescisão.
à chefe de gabinete do ministro. Portanto, isto é muita coisa. Mas não... O Pedro Nuno Santos mentiu-nos mesmo descaradamente. Já não há forma de dizer que se esqueceu. Não, mentiu-nos mesmo descaradamente. Aliás, o facto de... Luís, mas isso é tudo verdade. Isso é... Está bem, mas deixa-me chegar ao meu ponto, Susana. Agora, o que é que tu esperas de alguém nesta situação? Porque aqui há uma coisa que se chama boa-fé. E a boa-fé, desculpa lá, é isto. As leis portuguesas ninguém as entende. Ninguém as entende. E o que tu esperas de alguém diligente numa função destas é que procure advogados para tratar do assunto. Tiveram aqui portanto, ela falou com o Ministro, falou com o Secretário de Estado e estiveram envolvidas duas das mais importantes empresas de advogados deste país. Quer dizer, desculpa lá, é agora um gestor que vai saber que não é que um há aqui gestor, alguma é uma ilegalidade. CEO paga principescamente. E é paga também por este risco. Mas também é paga pelo risco. Também é paga por Susana, isso. que ela se enganou é uma coisa. Que se esse engano era razoável face às circunstâncias, desculpa, mas ninguém faria uma coisa diferente. Tu tiveste o Presidente da República a considerar que a senhora tinha direito a uma indenização de 1,5 milhão de euros. Tiveste duas das principais empresas de advogados do país, uma delas mas não é só isso. Da República. E a mulher do Medina também. A mulher do Medina aparentemente estava em licença de maternidade. Sim, É a Semana do Internacional da Mulher, vamos respeitar o direito da senhora a ser mãe. Muito bem. E, portanto, desculpa, eu não posso exigir a uma pessoa que seja... que tenha o dom da ubiquidade e que saiba tudo. Mas o que eu acho que exigir uma pessoa é que atue diligentemente. E a partir do momento em que tens duas das maiores empresas de advogados, que ela contacta com o Ministro, fala com o Secretário de Estado, fala com o chefe de gabinete, quer dizer, era a senhora que é a senhora que tem culpa da forma intrincada como as leis portuguesas fazem. Para já, há uma marosca na questão de ela querer que Alexandra Reis saia do Conselho de Administração, o que eu estou de acordo contigo, ela é totalmente livre de escolher a sua equipa, ou seja, no fundo, ela entregam-lhe um objetivo, ela tem um objetivo, é a CEO da Chafarica, tem todo o direito a escolher a sua equipa para depois nós lhe pedirmos contas em função disso. Portanto, isso para mim é claríssimo. Mas atenção que já há uma primeira parte de mentira à CMVM quando depois, enfim, Alexandra Reis afirma que sai por vontade própria, já não sei naquele jargão que se usa. Isso é comum. Sim, está bem, mas quer dizer, mas esta senhora, mas porquê é que nós devemos estar com esta, desculpa Luís, eu já te vou deixar terminar, mas como é que nós devemos estar com esta a sermos tão suaves na avaliação que fazemos da CEO da TAP, da sua atuação, quando, quer dizer, isso é tudo comum, mas também é perfeitamente comum os CEOs tirarem consequências quando são apanhados em argoladas destas, porque essa é uma das razões. Quer dizer, mas essa é a questão, é que eu não acho que tenha sido uma grande argolada. Eu acho que ela fez o que qualquer pessoa na situação dela faria. Vais-me dizer que alguém na situação dela faria diferente? Não me digas que uma pessoa àquele nível... O que é que ela fez de errado? Ela contratou uma empresa importante de advogados para tratar de um acordo de rescisão. A pessoa que estava a ser despedida também contratou uma importante empresa de advogados. Contactou o Ministro da Tutela. Ela tem duas tutelas. Ela tem duas tutelas e esqueceu-se de contactar uma delas. Quem é que passou o cheque? Quem é que passou o cheque? Olha, e estás a dizer que se esqueceu de contactar uma alegadamente. delas com base... estás a dizer, exatamente, alegadamente. Isto é com base num relatório da Inspeção-Geral das Finanças. É importante também não nos esquecermos disso. Que não ouviu a senhora. Neste momento a argumentar com base num relatório da Inspeção-Geral das Finanças que iliba completamente o Ministério das Finanças. É verdade, tens razão. O Inspeção-Geral das Finanças está na dependência do Ministério das Finanças. Não podemos olhar para isto também como uma entidade independente. Não, mas isso eu estou de acordo contigo. Vamos lá ver. Eu não estou a retirar nenhuma... Susana, o único ponto que eu acho que tu tens razão é que a CEO da TAP devia-se ter informado muito melhor quando foi convidada e simplesmente não devia ter aceito o convite, porque é um convite envenenado. Uma pessoa que tem uma carreira internacional e aparentemente é uma carreira internacional de respeito, elogiada por muitos... A pessoa pergunta-se porque é que vai parar à TAP, não é? Exatamente, não devia ter aceito. Não, quer dizer, porque apesar de tudo foi convidada para ser um dado CEO. É um bom convite, apesar de tudo a TAP está entre as 10 maiores companhias aéreas na Europa. Agora, ela devia ter percebido que seria em circunstâncias muito extraordinárias, que há uma interferência política muito grande, mas obviamente que ela não tinha conhecimento do país e não se procurou informar, ninguém a aconselhou. Agora, é verdade que foi
na minha opinião, um convite envenenado, e seguramente que ela, nesta altura, deve estar mais do que arrependida de ter aceito o convite. Sim, eu posso só dizer mais duas coisas. Eu acho que o convite foi envenenado, acho que ela não fez o trabalho de casa. O que eu não consigo é ter pena quer dizer, uma pessoa que é CEO tem que ser capaz de fazer esse trabalho de casa e se não tem que assumir as consequências e ir-se embora. Ela fez atos nulos, ela esqueceu-se de avisar a outra tutela, enfim, alegadamente, isso eu estou de acordo contigo, Luís, e uma segunda coisa é ela demitiu uma pessoa da sua equipa sem falar, sem dar conta também disso à própria Assembleia Geral. Quer dizer, isso é algo que faz parte da governança das empresas em geral. Portanto, quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em ter tanta pena dela. Ela não é vítima. Eu acho que... Mas agora é que ela não se vai mesmo embora. Porque depois do anúncio público do Ministro das Finanças, não é? Como é que não se que vai ela embora? vai ser demitida por justa... Não, quer dizer, não vai pelos pés dela, seguramente. Não, claro, agora vai ficar à espera. Mas vai acabar por sair desta, não é? A não ser que seja masoquista. Vai acabar por sair, mas nós não sabemos quando. Vamos ver. E, aliás, Vamos ver. o ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse que quer que saia o mais rápido possível, diz que os argumentos da justa causa estão todos fundamentados, é o que diz João Galamba. Vanessa, é extraordinário. Isto é uma companhia 100% nacionalizada e o ministro diz que quer que a CEO saia o mais depressa possível, mas ela não sai o mais depressa possível. Quer dizer, isto é uma coisa extraordinária. Quer dizer, ou sai ou não sai. O que é isso? Sair o mais depressa possível. Mas a questão é que lá está Jorge Fernandes manter-se em funções, tanto Cristina Mier-Weidner como Manuel Beja. Não, tudo isto é absolutamente fascinante. Está anunciado o resultado do processo disciplinar. Isto é uma coisa absurda. Não, eu confesso que achei tudo isto, a história da TAP é de uma enorme atrapalhada. Há claramente gente a mentir aqui, isso é absolutamente evidente. Relativamente ao que a CEO fez... Haverá alguém a dizer a verdade, Jorge? Pois, ela quando foi ao Parlamento teve uma frase muito interessante, que eu já na altura tinha reparado, e em que ela disse várias vezes e repetidamente, ela disse assim: todos os e-mails que eu troquei e troco sobre matérias de governança da TAP têm sempre cópia às pessoas da tutela. Portanto, ela foi absolutamente clara de que todos os movimentos dela, ela fazia questão de salvaguardar-se. Quer dizer, eu vou assumir que aquilo que ela disse no Parlamento é verdade, mas ela enfatizou aquilo com muita força, o que significa que eu achei que aquilo era um recado evidente para quem estivesse a ouvir, que ela queria deixar claro que ela não era uma agente, digamos, solitária, que fazia questão, até para a sua própria proteção, de que os ministros e os secretários de Estado, enfim, toda a estrutura pública, ficassem a saber de forma clara aquilo que ela fazia. Portanto, isto que o João Galamba e Fernando Medina dizem é absolutamente extraordinário, porque eu não sei muito bem como é que vamos... Das duas, uma, ou eles estão a tentar forçar que ela se demita, quer dizer, colocá-la numa situação impossível em que ela se vai ter que demitir, ou então vão ter que avançar com esse processo que o Luís estava a falar, de despedimento por justa causa, com um processo disciplinar. Mas já foi anunciado. Já teve início, segundo saiu na imprensa. Mas eu não sei muito bem, quer dizer, se revelar a informação toda, se esse processo vai ser bem sucedido. É possível que quando a informação toda vier cá para fora, porque há muita coisa que nós não sabemos, mas isso é evidente. E quando a informação toda vier cá para fora, se calhar vamos perceber que a razão, como estava a dizer o Luís e o João, que a razão esteja mais do lado dela do que propriamente dos ministros. E eu não percebo muito bem se isto é uma jogada... Eu acho que isto pode ser uma jogada muito pouco inteligente por parte do Governo, porque pode... Quer dizer, pode mas ter isso eu queria... Isto é violência e chantagem política sobre uma pessoa. Pá, isso não é nada. Desculpa. Eu acho que isto pode, o ricochete para o Governo pode vir. E eu não estou de maneira nenhuma a ilibar, certamente não o Ministério de Pedro Nuno Santos, que sabia, parece-me evidente, embora pronto, ele já não esteja no Governo, mas, portanto já saiu, mas vamos lá ver, não sabemos o que é que sabia às finanças governo, e obviamente que Medina, quando vai buscar Alexandre Reis, não ter feito o seu trabalho de casa e não sei o que, estão todos mal nesta história. Agora, Christine Urmier-Weidner
Widener, eu estou a dizer o nome porque o Jorge diz que gosta de mal e fala francês, e não só, Adoro enfim, ouvir-te também, falar e também porque francês. acho que é sempre importante nomear as pessoas. A Madame Urmière Widener não é uma vítima, não é uma coitadinha desta história, quer dizer, ela Não era é por paga, ela ganhar muito dinheiro para que assumir as Oh, responsabilidades. Susana, Epá, mas não é por ela- mas é o trabalho dela, quer dizer. ela Claro, mas não é por ela ganhar e há- vamos lá ver, e há- e há- Susana, é o trabalho dela. e É o o trabalho IGF? dela, mas há justa causa ou não? Há justa causa ou não? Bom, É o a trabalho dela. IGF Mas há tem justa suporte causa ou não? documental E eu para dizer que duvido- aquilo é nulo, mais nada. Portanto, ela de facto. É nulo, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, Isso eu não sei, não sou jurista, não faço ideia. Para Se há já, justa causa. para já, não, mas está bem, mas é que a IGF tem suporte legal para dizer que aquilo é nulo, dizendo que ela não tem direito à indemnização porque estava lá a trabalhar há menos de um ano. Eu sou Mas Susana, há quando algumas- ela porque há os dois Quando, na verdade, contratos, eu estava a também li. trabalhar- Sim, quando na porque verdade estava há mais de um ano, mas e tinha está a mudado dizer de que aquilo não mandato. conta desde 1 de janeiro, mas sim Tinha quando mudado o de mandato. mandato Mas não é foi, só como se por ela isso. tivesse alguma responsabilidade. Mas, Está bem, Luís, só mas não para é só dizer por que- isso. Eu Deixa-me também li, falar, sim. Susana. Fala. Só para dizer que essa parte de que aquilo é claramente nulo, eu também acho que é esse fundamento. Eu não sei se é ali. claramente. Não é só esse. Mas não é só- Eu duvido muito que aquilo resista em tribunal. Mas não é Duvido só muito. isso. Eu duvido Calma, muito. mas, Agora, mas há aqui infelizmente- outras omissões. Há a omissão de não ter nomeado a Assembleia Geral para decidir a demissão de um membro do Conselho de Administração e de não ter comunicado à tutela que fazia parte da... sabiam, a Assembleia Geral é o Estado, ela falou com o ministro. Alegadamente, Acham não alguma é. vez isto é justa Havia causa? outra... Isto é justa causa. Não, isso eu não sei se é justa causa. Agora, também, agora a mas isso tem argumentação causa para a aí, nulidade tem- não é só o- com base no segundo mandato de Alexandra Reis. Ou seja, de contar apenas o tempo do segundo mandato e de não puxar para trás ao primeiro mandato. Não é argumento apenas para esse dizer- o argumento da Isso é o nulidade. argumento para dizer que ela não tinha direito a indenização. Exatamente. Não Mas é para a olhando, nulidade, olhando argumento aqui para para o dizer que Tens razão, relatório, tens razão. olhando aqui para o O argumento relatório, para dizer que ela não tinha direito à indenização é aquele. Deixa-me só dizer... Bem, já me esqueci o que ia dizer. Diz. olhando para o relatório da Mas, Inspeção-Geral das Vanessa, Finanças, eu queria fazer um ponto que não tem agora a ver com ainda a CEO, que também é um ponto que me mostra Mas o teu ponto tem a de ser muito confusão rápido, que está João. no governo. É muito rápido, está a confusão do governo sobre a TAP. O novo CEO, ou a pessoa que foi convidada para ser a CEO, que dizem que é uma pessoa muito competente e quem me disse conhece, não só o conhece bem, mas conhece bem o setor da aviação. Mas é interessante sublinhar que era o CFO da TAP quando a TAP negociou a privatização em 2014-2015, quando o governo de Passos Coelho negociou a privatização da TAP em 2014-2015. Portanto, o que mostra, por um lado, que ele é uma pessoa indicada para negociar a futura privatização da TAP, tem experiência do processo, mas mostra a confusão do governo, porque António Costa voltou a dizer há 2 ou 3 dias que o governo cometeu um enorme erro, o governo de Passos Coelho, em privatizar a TAP. Mas agora vão convidar para si uma pessoa que esteve envolvida nessas negociações e que era o CFO da TAP. Portanto, nós nunca ficamos a saber qual é verdadeiramente a posição do governo em relação à TAP, se deve ser privada, uma companhia privada, ou se deve ser uma companhia pública. e a ata da audição ao CFO não está no relatório da IGF também. É aqui é outra das omissões. A IGF não ouviu presencialmente a CEO e também não sabemos exatamente o que é que foi falado com o CFO neste trabalho feito pela Inspeção-Geral das Finanças. Jorge Fernandes, queria só ouvir-te para finalizarmos aqui a propósito da reação de Marcelo Rebelo de Sousa, que só conhecemos ontem à noite. Diz que as questões políticas já se resolveram no entretanto e que Medina pode sempre dizer que quando aceitou a passagem para a nave e para a Secretária de Estado não sabia de nada, e até diz Marcelo Rebelo de Sousa que se a Cresap disse tudo bem, o ministro acaba por ter aqui algum alibi, mas Marcelo Rebelo de Sousa acaba por deixar aqui também alguns recados, diz que o governo tem de ter noção de que vai ser daqui até ao fim, vai ser alvo de um escrutínio rigoroso e que a seguir ao primeiro-ministro, o ministro das Finanças tem o foco também já todo sobre ele. Bem, o que eu acho é que Marcelo Rebelo de Sousa, bem, no fundamental, não, quer dizer, não discordo do que o Marcelo diz, mas há um ponto fundamental que eu acho que ele falha, que é o seguinte, que é, existe uma continuidade não só de Estado, mas de Governo. O Marcelo parece operar no pressuposto de que, bem, sai o Pedro Nuno Santos e, portanto, o Governo deixa de ter qualquer tipo de responsabilidade porque parece que Pedro Nuno Santos fazia tudo sozinho e decidia tudo sozinho. Quer dizer, o Governo tem uma responsabilidade coletiva, António Costa é o Primeiro-Ministro e, portanto, todas as decisões que têm
sido tomadas, erráticas que têm sido tomadas acerca da TAP ao longo destes últimos anos, quer dizer, o Governo é responsável por todas as decisões e por todas as mudanças. Não basta deixar cair um ministro e a culpa é toda desse ministro para limpar as culpas, enfim, de Fernando Medina ou as coisas que ele tenha feito errado. E, portanto, sob esse ponto de vista, não me parece que o Governo possa salvar a face. Nós, no Fora do Baralho, se desse, até voávamos, não sei se na TAP ou não, isso já é outra conversa, mas voávamos já até à próxima sexta-feira, porque aqui joga-se às cartas com muito gosto. Até para a semana.